Graça e paz, amados. Glória a Deus. Começamos mais uma semana da nossa devocional. Estamos indo para os últimos 10 dias, amém? Essa semana será de mais 5 dias, a outra mais 5 dias e fechamos os 40 dias, 40, 7, 12, 40 devocionais às 7 horas da manhã por 12 minutos. Que Deus te abençoe então com a palavra dessa semana, que o Senhor possa trazer uma revelação fresca para você e que no meio desta campanha que estamos vivendo das águas que cura, você possa receber algo ainda maior do Senhor, revelações, receber do seu amor e da certeza de que Ele tem te guardado e tem te protegido de todos os laços do inimigo. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Quero ler com vocês então, continuar lendo com vocês o livro de Marcos. Vou ler de onde parei. Capítulo 12, versículo 35, onde nós paramos na sexta-feira. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como, pois, ele é seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar dizia ele: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízos muitos mais severos. Assentando diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía do seu sustento. Até aqui. Palavra do Senhor. Vamos fazer o que nós temos feito sempre nas nossas devocionais. Espero que você esteja aprendendo a fazer isso, para quando nós pararmos da nossa devocional, você continue estudando a palavra de Deus e tirando esse ensino para a sua vida diariamente. Amém? Bom, nós temos aqui 3 passagens pequenas, mas de muita importância. A primeira é quando Jesus pergunta para os escribas, para os mestres da lei, né? Aqueles que deveriam saber todas as coisas. Jesus pergunta assim: como é que Davi pode ter de Davi, o seu descendente pode ser o Messias? Se o próprio Davi disse o Senhor a meu Senhor. E ali ele estava se referindo aos Salmos, quando Davi está dizendo: disse o Senhor Jeová ao meu Senhor, dizendo que o Messias também era Senhor, que vinha da parte de Jeová. Então, nessa primeira parte, Deus está nos ensinando por meio da sua palavra que o Messias tinha que ser uma pessoa que vinha da parte de Deus, tinha que ser o próprio Deus. E Jesus então estava ali mostrando a sua divindade, ensinando que ele, como Messias, ele vinha da parte de Deus. E aí depois nós temos 2 blocos de ensinos que parece que estão separados, mas não estão. O primeiro é quando Jesus fala a respeito dos escribas, esses mesmos que ensinavam, mas que não sabiam nada. Jesus diz assim: guarde o seu coração dos escribas, porque eles sentam nos primeiros lugares, eles fazem oração para encantar as pessoas, eles chamam a atenção das pessoas por causa das suas vestes, mas eles só querem tirar proveito da vida dos outros. Eles não estão fazendo isso com seus corações naquilo que eles tinham que estar, não estão com seus corações ligados a Deus como deveriam. Eles fazem isso para tirar proveito. E logo em seguida Jesus conta então a história da viúva pobre, que cristocidentemente o pastor Alex ministrou ontem à noite no dízimo, né, no culto. E é uma história muito bonita, porque Jesus agora ele passa a observar e diz assim no versículo 41, que Jesus passa a observar como as pessoas estavam dando os seus dinheiros. Não é o quanto eles estavam dando,
Jesus estava observando como as pessoas estavam dando dinheiro. E ele disse então que alguns ricos depositavam grandes quantidades de dinheiro. E chega uma viúva e ela deposita ali 2 moedinhas, pequenas moedas, correspondentes, as 2 moedas correspondiam a um quadrante. Eu fui estudar para poder te dar essa informação, porque eu não me lembrava mais, mas um quadrante corresponde a 1/40 avos de um denário. O denário era um dia de serviço. Então, só para você ter uma ideia de quanto essa mulher depositou, ela depositou ali, se uma pessoa trabalhasse 10 horas por dia, ela depositou 15 minutos do trabalho de uma pessoa. Ou seja, ela não depositou nada. 15 minutos de trabalho foi o que ela deu. Mas isso chamou a atenção de Jesus, porque ela deu de tudo que ela tinha, enquanto os outros davam do que eles tinham, do que eles possuíam. Esta é a palavra. Vamos tirar um ensino para nós nesta manhã, para podermos meditar sobre essa palavra o dia todo. Então, que Deus traga revelação sobre o seu coração, sobre o meu coração, e que nós possamos nos alimentar de algo novo, que nos abençoe e nos proteja e que glorifique o nome do Senhor Jesus. É isso que nós queremos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, agora vamos, já que nós fizemos a nossa leitura, vamos meditar em 2 coisas importantes que o Senhor nos fala aqui na sua palavra. Primeira coisa que nós podemos observar para nós meditarmos é a postura dos escribas. Jesus menciona eles 2 vezes. A primeira vez, dizendo que eles não conheciam a palavra como deveriam conhecer, e a segunda vez, que eles se posicionavam como se eles fossem os melhores, sentando nos melhores lugares, com as melhores roupas, mas tirando proveito da vida dos outros por causa da sua posição. E essa posição o Senhor demonstra aqui que não tinha valor nenhum para o Senhor. Pelo contrário, era uma posição que o Senhor diz ainda que eles iriam sofrer juízo pelo que eles estavam fazendo, porque eles faziam da sua posição um instrumento para tirar benefício. E aqui nós temos que meditar um pouquinho. Será que você já pensou que Deus colocou você em alguns lugares para você ser bênção e não para você tirar proveito das coisas? Quando é que Deus te levantou para você ser um empresário, para ser um pai, uma mãe, um filho, um professor? Qual a condição que Deus nos colocou? Será que nós temos o conhecimento correto das coisas? Porque os escribas achavam que tinham o conhecimento correto e não tinham. E se nós temos o conhecimento correto, será que nós lidamos da forma certa com o conhecimento que nós temos? Ou seja, eu sei quem é o Senhor Jesus, então eu preciso saber qual é a minha condição de pai, minha condição de marido, minha condição de apóstolo, de pastor, a sua condição de trabalhador, a sua condição de funcionário, a sua condição de empresário, a sua condição de mãe. Será que nós sabemos da nossa condição, da nossa posição? E nós tratamos essa posição como Deus quer que a gente trate, no lugar certo, sem estar acima das pessoas ou tentar tirar proveito disso. Pelo contrário, através da nossa vida, honrarmos o Senhor Jesus. Está aqui uma coisa para nós meditarmos, porque os escribas, eles achavam que eles tinham uma posição, eles achavam que eles sabiam muitas coisas, e em vez de servir as pessoas com isto, eles tiravam proveito disto. E o Senhor disse que isso estava completamente errado, e o Senhor ainda diz mais, o Senhor disse que eles iriam receber juízos por causa dessa condição de tirar proveito em vez de abençoar as pessoas. Temos que pensar nisso. A nossa vida tem que ser para servir e não para tirar proveito dos outros. Amém? Mas tem uma segunda coisa para pensar. Ainda falando dos escribas, vem a história da viúva pobre. E a história começa dizendo que Jesus observava como as pessoas estavam dando dinheiro. Jesus não estava vendo quanto cada um dava, mas sim como é que eles davam. Jesus via pessoas ali entregar sacos de dinheiro, quantidades de dinheiro, ricos entregando grandes montantes de dinheiro, mas entregavam sem nenhum tipo de amor, sem nenhum tipo de respeito, sem nenhum tipo de reverência, sem saber muitas vezes o que estavam fazendo. E aqui vem uma outra coisa para nós meditarmos. Será que nós entendemos o valor das coisas do Senhor para nós? Será que aquilo que Jesus Cristo fez por nós, e quando nós apresentamos a nossa vida ao Senhor, nós damos o verdadeiro valor para as coisas? Por exemplo, quando você entrega a sua oferta na igreja,
Você entende o quanto isto vale? Ainda que seja pouco, você quando entrega entendendo o quanto você entregou, que aquilo tem um significado para Deus. Ainda que seja pouco, aquilo tem um valor diante dos olhos do Senhor. Você entrega com amor ou você entrega achando que você está dando dinheiro na igreja, que você está ajudando uma obra? Amados, se você não der, o Senhor vai continuar com a sua obra do mesmo jeito. Ele vai levantar outros para fazerem isso. O que Ele quer é o nosso coração. Ele não quer o nosso dinheiro. Ele quer o nosso coração. Ele quer que aquilo que nós venhamos a fazer, nós façamos por amor, com interesse, com integridade. Então está aqui uma coisa para nós meditarmos. O que eu tenho feito para Deus tem valor na minha vida? O que Deus tem me dado tem valor na minha vida? A minha família, meus filhos, os meus negócios, tudo que Deus tem colocado nas suas mãos, o emprego, isso tem valor. O valor é aquele que Deus tem dado. Você tem cuidado disto como um bom mordomo do Senhor? Que Deus te abençoe nesta manhã. Que você possa pensar nestas duas coisas e você possa meditar nelas e em outras coisas que o Senhor te revele. Amém? Graça e paz. Até amanhã, em nome de Jesus.